quando a gente recebe esse documento, o que esse documento tem que conter? Né? O que ele tem que conter? O que você precisa avaliar para saber se aquele auto de infração ele realmente pode prosperar, ou seja, ele pode seguir o trâmite para avaliação. Né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui no auto de infração é número de referência. Não existe auto de infração que não tenha identificação de número. Ou seja, você precisa de um dado específico para mostrar aquele auto de infração, ele é único. Não pode ter auto de infração com números repetidos, ele é único. Então é importante a gente ter essa referência, né? A gente tem que ter bastante atenção, né, nessas coisas, né? O número de referência dele é uma das situações, ele precisa de ter esse número de referência. Ele precisa de ter qualificação daquela empresa que recebeu. Né? Então precisa estar bem direcionado para a empresa X, com número de registro Y, situada em tal endereço, com tal número de CNPJ. Tudo isso tem que estar descrito claramente ali no auto de infração. Também temos que alertar para outra situação. O auto de infração ele tem que ter a qualificação do fiscal. Quem que é o fiscal que está autuando? O fiscal que está autuando, quem que ele é? Qual que é o número de registro dele? Né? Isso tem que estar ali também no auto de infração. Né? A gente também tem como importância qual que foi o dispositivo legal infringido. Esse é importantíssimo. Se o fiscal diz que você infringiu determinada norma, essa norma tem que estar descrita no auto de infração. Se ela não está ali no auto de infração, a identificação do auto de infração é inválida. Né? Então a gente precisa de ter ali a identificação do dispositivo legal, ou seja, onde da legislação que você cometeu uma infração. Né? Referente a qual artigo da legislação X, Y, Z, tem que estar ali descrito. Então isso é importantíssimo ali para o nosso auto de infração, além da descrição completa do fato. Né? O que aconteceu para gerar esse auto de infração? Isso tem que estar bem claro. Né? Tem que estar lá descrito no nosso auto de infração tudo que aconteceu para que ele seja de fato uma infração. Né? Tem que estar descrito ali todo aquele fato que aconteceu. E além disso, aqui já é uma situação opcional em que a gente deve ter descrito os elementos de convicção. O que são esses elementos de convicção? Por exemplo, quando a gente tem algum tipo de infração em que o fiscal tem um laudo de análise para falar que você cometeu um erro ali num determinado produto. Então, tem um auto de infração de produto que está fora do padrão, por exemplo, mas ele tem um laudo de análise que mostra que aquele produto está fora do padrão. Ou seja, esse é um elemento, né, de convicção que vai ser anexado a esse auto de infração. Então é importante que ele esteja determinado ali naquele auto de infração, porque senão depois ele não pode ser adicionado como prova. Né? Então é importante a gente ter aí noção que isso só pode ser adicionado quando prova ali no auto de infração, não posteriormente, depois ali, quando a gente já começa a fazer a tramitação, né, do auto de infração. Outro detalhe muito importante que a gente deve ter é que o auto de infração ele já deve descrever quais são as penalidades às quais a infração supostamente cometida ela pode te penalizar. Quais são as penalidades? O que pode acontecer? O que pode acontecer se você tiver aí um auto de infração? Tem que estar descrito. Lembrando que as penalidades elas devem estar de acordo com a determinação lá do RISPO-A. Não basta simplesmente o fiscal entender que eu entendo que essa aqui é uma penalidade que você vai receber. Não. Todas as penalidades elas já estão descritas no RISPO-A. Então não existe penalidade que vai ser
determinada simplesmente pelo fiscal. Não, ela vai estar lá descrita lá. Então o fiscal no auto de infração, ele precisa deixar descrito para você quais as penalidades que poderá ocorrer por conta da suposta infração cometida, né? E uma situação muito importante que a gente precisa de ter é a ciência do auto de infração. Esse aqui é um ponto, pessoal, que ele é extremamente importante. Importante para você que tem certeza que não cometeu a infração, ou para você que sabe que cometeu a infração e precisa de buscar uma forma de se defender. Por quê? Porque todo auto de infração, se ele não tiver a ciência do infrator, ele não tem validade, né? Só que a ciência do infrator, ela tem uma série de situações que pode ocorrer. Ela pode ser pessoal, né? Naquele momento mesmo, o infrator vai ali, responsável pelo estabelecimento, vai ali, assina que está recebendo aquele auto de infração. Ela pode ser através de correios, né? Muitas vezes o órgão de inspeção envia pelo correio e faz uma solicitação de AR, né? Um aviso de recebimento. Então, quando você assina ali o aviso de recebimento, é como você estivesse dando um ciente de que recebeu o auto de infração no seu estabelecimento. Então, é uma das situações. E também, quando o infrator não aceita assinar, né, aquele auto de infração, o fiscal autuante, ele pode utilizar de testemunhas para confirmar que aquele auto de infração foi entregue ali para o autuado. Então a gente tem como ciência, essa ciência do auto de infração, um detalhe muito importante, porque uma vez que não tenha ciência do auto de infração, ele não pode prosperar, né? Pode ser feito questionamentos com relação a esse tipo de infração. Então é muito importante a gente ter aí, né, essa ciência.